Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo aqui, né? Vamos para mais um resumão do nosso curso de álgebra aí para o pessoal que está no meu curso presencial, aquela revisão bacana do conteúdo abordado da semana, né? Então, na semana de hoje, na semana passada eu tinha prometido a vocês que a gente ia encerrar funções hoje, né? Porém, hoje a gente vai trabalhar as funções logarítmicas, né? Eu preferi dar essa separada e aí a gente responder mais questões sobre as funções logarítmicas. E na próxima semana nós encerramos funções com funções quadráticas, tá bom? Então a gente encerra com as funções quadráticas, responde algumas questões aí a mais e arrebenta. Eu estou vendo se consigo, na semana que vem a gente ter aula ao vivo, tá bom? Então a aula das funções quadráticas ser realmente ao vivo aqui no nosso canal. Vamos ver aí se eu consigo, né? Se for, vai ser bacana aí para nós. Se não, já sabe, toda segunda-feira às 14 horas, nosso curso gratuito de álgebra e revisão para a galera do curso Conexão, né? Que tá lá uma revisãozinha bacana para o pessoal que está de forma presencial, na verdade de forma híbrida, ok? Então vamos que bora. Deixa eu ver aqui, passar os nossos slides para a gente trabalhar aí. Acho que já som, tá tudo certinho, tá? Deixa eu transitar aqui os slides, ok? Acho que todo mundo tá vendo aí a parte 5 do nosso slide aí. Então a aula também, assim como a aula anterior, vai ser uma aula rápida. Como a gente vai falar de uma função só, né? Na aula anterior a gente falou das funções inversas e da função exponencial. Na aula de hoje, como eu tinha dito a você, né, a gente vai falar da nossa aula de função logarítmica, tá? Aproveito antes aí da gente começar para valer aí as nossas questões, não esquece de dar o seu like aí, né? Dar aquela curtida marota aí no nosso vídeo, comentar, deixar o teu comentário, é muito importante ter o feedback para nós professores, tá bom? Principalmente nesse momento que nós professores estamos vivendo, né? Diante desses desafios que a pandemia nos proporcionou. Então, o feedback de vocês é bastante importante. Qualquer dúvida, vocês já sabem, né? É só... como é que eu posso dizer? É só mandar uma mensagem no meu WhatsApp, à vontade, ele está disponível aqui e a gente mete bronca aí para desvendar esse segredo da matemática. Outro detalhe importante, algumas informações, todo exemplo, todo exercício que a gente fizer, eu sempre recomendo que meu aluno, às vezes a aula pode parecer rápida, né? Então em 5 minutos eu respondo ali a questão, mas é porque eu acredito que o aluno pausou, né, o vídeo no momento do exercício, foi resolver e depois retomou para ver a resolução, tá bom? Então eu recomendo que você faça isso quando você chegar em qualquer exemplo que eu demonstre aqui, eu recomendo que você pause o vídeo, faça ali aquela questão e depois venha e reveja a resolução. Vai ser muito importante essa metodologia para você, né? Você utilizar esse método de pausar o vídeo e resolver, você vai ter um ganho no seu aprendizado aí expressivo. Tá bom? Se tiver mais dúvidas aí de como melhorar os seus estudos, de como se organizar, aquela coisa toda, também existem diversos canais aí de comunicação comigo, até através do meu site, você pode chegar e tirar dúvidas à vontade, né, sobre os conteúdos que estamos trabalhando. Então vamos que vamos. Estão vendo aí na tela aí, né? Deixa eu dar uma ampliada aí no slide, né? Então deixa eu ampliar o slide aqui um pouco. Ok, pronto. Então vocês estão vendo aí na tela a função logarítmica, né? Na verdade, a equação logarítmica em si, né? Então, como é que funciona ela, né? Então, a função logarítmica e a equação em si é como se fosse a equação inversa da exponencial. Então, toda logaritma pode se transformar no exponencial. Aqui ele está aplicando a propriedade fundamental do logaritmo, que é, quando eu pego qualquer logaritmo, eu pego a base, posso elevar ao resultado do logaritmo. Então, eu elevar, e depois igualar ao logaritmo. Então, igualar. Como assim, professor? Se eu tiver o log de 2... o log de 3 na base 2, isso igual a x, então eu posso escrever esse logaritmo dessa forma. 2 elevado a x igual a 3.
Bom, então é como se eu convertesse o logaritmo em um exponencial. Então, muitas pessoas têm raiva e não conseguem identificar bem uma boa e dizer assim, eu não sei muito bem esse negócio de logaritmo, a palavra log me assusta. Então eu recomendo, toda vez que você vê log, você possa converter para um exponencial e pode utilizar-se, né, dessa técnica aí para resolver o logaritmo sem utilizar a palavra log, tá bom? Então vamos lá, vamos ver algumas coisas. O segredo de logaritmo é entender algumas informações. A base de um logaritmo deve ser sempre positiva e diferente de 1. E os números negativos e o zero não contêm logaritmo. Isso quer dizer que o resultado de um logaritmo sempre será positivo, sempre será absoluto, ok? Então teremos sempre valores aí positivos. Continuando, existem algumas propriedades logarítmicas que é importante você saber. Como a base tem que ser diferente de 1 e maior do que 0, o logaritmando obrigatoriamente tem que ser maior do que 0, tá bom? Então o logaritmando tem que ser maior do que 0. Há algumas propriedades importantes. Se o log de qualquer base, ou seja, se você está procurando o log de 1, seja a base qual for, o resultado será sempre 0. Se a base e o logaritmando são iguais, então o resultado desse logaritmo será sempre igual a 1. Então é bem prático você identificar isso aí. Outra propriedade bem legal é a propriedade da potência. Se você tem um logaritmando, que é uma potência, e a base dessa potência aqui, o a, é igual à base do logaritmo, então óbvio que o resultado vai ser o valor do expoente. É como se a gente cancelasse aqui o logaritmo pela base e só restasse o expoente como resultado. Okay? Também existe a situação que se a gente tiver dois logaritmos assim, de mesma base, podemos cancelar o logaritmo e sua base e dizer que o logaritmando é exatamente igual ao logaritmando do outro, né? Como assim, professor? Nessa aqui, vou dar um exemplo matemático. Então, se eu tiver o log de 5 na base 3, que é igual ao log de x na base 3. Então eu posso cortar esses logaritmos e aí só restou para mim que 5 é igual a x, ou seja, achamos o valor de x. Então pode-se cortar esses logaritmos em ambos os membros. Agora, só pode cortar se forem da mesma base. Se forem bases diferentes, não pode acontecer. Tá bom? Essa propriedade a gente vai utilizar muito, essa de cortar e inserir também, porque eu posso ter algo do tipo que eu posso inserir logaritmos, tá bom? Então eu posso inserir o log, a palavra log, em ambos os termos, tá bom? Então pode acontecer. Então em matemática financeira a gente vai usar muito desse termo aí. Na propriedade baixo, essa propriedade aqui é quando eu tenho uma exponencial, só que o expoente dessa exponencial é exatamente um logaritmo, como a gente está vendo aí. Aí, assim como essa propriedade aqui, a gente aplica a mesma situação. Se a base dessa potência for igual à base do logaritmo, então eu posso cortar, e aí eu chego à solução que é igual a b, ou seja, o logaritmando do logaritmo se torna a nossa resposta, tá bom? Mais propriedade, professor? Mais sim, essas são agora as propriedades operatórias, tá bom? Então são as propriedades operatórias. Aí as propriedades operatórias é bem prático, né? Se no logaritmando a gente tiver uma multiplicação, eu posso converter essa multiplicação numa soma. Tá bom? É regra. Se tiver uma divisão, convertemos em uma subtração. Então, toda vez que tiver no logaritmando a multiplicação, eu posso converter numa soma. Como assim, professor? Dá um exemplo. Se eu tiver log de 2 vezes 5 na base 3. Então, isso é igual a log de 2 na base 3. Como é uma multiplicação, então mais log de 5
na base 3. A base permanece a mesma, mas os logaritmos aí se separam em uma soma. Se fosse uma divisão, então ao invés de uma soma seria uma subtração, tá bom? Então se fosse uma divisão aí, uma fração aqui em cima, fosse 2 sobre 5, então ia ficar log de 2 na base 3 menos log de 5 na base 3. Bem prático, bem tranquilo quanto a isso aí. Agora, temos essa outra propriedade, né, que é uma propriedade quando a gente tem uma potência no logaritmo, porém a base dessa potência é diferente da base do logaritmo. Então, se são diferentes, veja que n é diferente de a, então essa propriedade aqui, eu vou jogar o b, que está aqui, que é o expoente da potência, para frente do logaritmo multiplicando. É outra propriedade que em matemática financeira iremos utilizar com bastante frequência. Então, bastante frequência a gente vai utilizar essa propriedade, tá bom? Bastante frequência a gente utiliza. Beleza? Então vamos lá, próxima propriedade. Propriedade quando no logaritmo a gente tem uma raiz. Então eu posso eliminar a raiz, calcular o log do radical, ou seja, de tudo que está dentro da raiz aqui, o radical é esse cara aqui. Então de tudo que está dentro da raiz na base b e dividir pelo índice da raiz. Como assim, professor? Se eu tiver isso aqui, log de... na base 2, então log de raiz cúbica de 5. Então eu posso escrever assim, log de 5 na base 2 dividido por 3, porque 3 é o índice. 3 é o índice, ele vem para cá dividindo. E eu faço a raiz sumir. Então é uma propriedade que a gente pode. E outra propriedade que é bastante utilizada é a propriedade de mudança de base. Então eu posso pegar um logaritmo e transformar esse logaritmo em 2 logaritmos de bases à minha escolha, a base que eu quiser. Então eu simplesmente separo. Então se eu tiver assim, log de 10 na base 2, eu posso escrever isso aqui assim, log de 10 na base 3 dividido por log de 2 na base 3. Isso é a mesma coisa que log de 10 na base 2. Tá bom? Então eu posso pegar e fazer uma mudança de base. Isso vai ajudar muito para a gente nos dois sentidos. Ou eu transformar, ou pegar o logaritmo e fazer a mudança de base, dividir em 2 bases, ou pegar uma divisão de logaritmo que sejam de mesma base e transformar num logaritmo só. Então eu posso fazer dos dois meios, né? Cada propriedade dessa operatória, ela tem 2 sentidos. Se vier uma soma, eu posso transformar na multiplicação, dessa forma aqui, a soma do logaritmo, e vice-versa, tá bom? Então, a gente vai ver essas 2 vias. Professor, como é que eu aprendo de certeza isso aí e aplico nas funções logaritmo? Praticando. Não tem outra opção, não tem outra forma. Não existe um segredo, um segredo quanto a isso aí, para dizer, eu vou decorar tudo. Não, você só vai saber memorizando. E só memoriza quem pratica, quem aprende. Porque a gente só memoriza aquilo que a gente aprendeu. Tá bom? Aquilo que você aprendeu, você vai conseguir memorizar numa boa. E aí, praticando. Aí eu trouxe 5 questõezinhas para a gente fazer. Então tá com 5 questõezinhas para a gente praticar. E aí eu recomendo fortemente que você pause o vídeo no momento que eu vou colocar agora. Nesse momento, deixa eu avançar aqui o slide. Então nesse momento, você pausa o vídeo, tenta fazer aí a questão, depois retoma na resolução. Então eu coloquei 5 questõezinhas bem práticas para a gente. Essas questãozinhas aí vai nos proporcionar um conhecimento, né, que faça com que você memorize aquelas propriedades, pratique bastante, para depois você pôr em prática nas questões que aparecerem aí nas suas apostilas, sei lá, nos ambientes de estudo aí de vocês, tá bom? Então vamos que vamos. Resolva as equações abaixo no conjunto dos reais. Então ele quer resolver aí a letra A, por exemplo. Vamos resolver aqui a letra A. Log de 3x menos 4 na base 2 igual a 3. Então vamos fazer o processo de fundamental do logaritmo, transformar em exponencial.
a gente vai pegar 2 elevado ao cubo, é sempre um ciclo, igual a 3x menos 4. Então, 2 elevado ao cubo igual a 3x menos 4. 2 elevado ao cubo é 8. 3x menos 4, está negativo, vem para cá mais. Quanto é 8 mais 4? 12. E o 3 está multiplicando, vem dividindo. 12 dividido por 3, que é igual a x. Vou ajustar aqui. 12 por 3 dá 4. E aí temos o valor de x. Veja que é bem prático, é só uma conversão, não tem nada de dificuldade. O nome log só assusta os alunos, só deixa os alunos preocupados. Só para assustar mesmo. Vamos ver aí a letra B. Bom, então a letra B, vamos responder ela aí direitinho. Primeira coisa a fazer, veja que eu tenho log na base 10 aqui, é quando não aparece. Então significa que é 10. Então toda vez que tiver um logaritmo, a palavra log, não tem o número da base, você automaticamente já sabe, é 10. Então você já sabe que é 10. Como é da mesma base, o que é que a gente aprendeu? Podemos cortar os logs e deixar somente os valores. X ao quadrado menos 4 igual a 12. 4 está menos, vai para lá mais. X ao quadrado, 12 mais 4, 16. X vai ser igual a raiz de 16, onde x é igual a 4. Bom, chegamos aí na solução da letra B. E a letra C, professor? Pronto, a letra C, ó, observa que a gente tem dois logaritmos de mesma base e está somando. E tudo isso igual a 3. Veja que não existe nenhuma propriedade aqui que vai fazer com que a gente elimine essa palavra log, já que a nossa missão é eliminar ela. É fazer com que o nome log suma e a gente fique só com as continhas matemática básica. Então vamos fazer o sentido contrário. Na propriedade, deixa eu voltar aqui, na propriedade operatória, se você ver da soma, ela foi gerada porque houve um produto no logaritmando. Veja que era um produto, um logaritmo só, e se transformou em 2 somando. Então, já que a gente tem 2 somando, vamos transformar em um só multiplicando. Vai ficar log. Então, deixa eu botar aqui, letra C. Log na base 2. E aqui a gente tem x mais 1 vezes x menos 1. Tudo isso igual a 3. Aí agora, como é um log só, como é que ele vai sumir esse log? Propriedade fundamental. Ó. 2 elevado ao cubo, que é igual a x mais 1, que multiplica x menos 1. 2 ao cubo é 8. Aqui temos um produto notável. Se você não lembra como é que funciona um produto notável, aqui no meu canal tem vídeos sobre produto notável, principalmente sobre esse produto. E caso você queira especificamente, é só ver os nossos vídeos nas nossas primeiras aulas desse curso. Você vai ver aí um pouco mais. Esse produto notável é chamado de produto da soma pela diferença, onde o primeiro eu elevo ao quadrado e subtraio pelo segundo ao quadrado. Continuando aqui, eu tenho 8x ao quadrado menos 1 ao quadrado é 1. Menos 1 está negativo, vem para o lado de cá positivo. 8 mais 1. Isso aqui vai me dar x ao quadrado igual a 9. Portanto, x é igual a raiz de 9, que isso vai me dar x igual a 3. Bom, então tendo como resposta aí o valor de x. Então você viu que é facinho. Resolver logaritmo é tranquilo. Vamos ver como é que isso se aplica nos vestibulares. Né? A gente viu aí de forma prática, de forma conceitual. Agora vamos ver nos vestibulares aí como é que aparece. Ó, numa questão da PUC, ela cobrou o seguinte. Se 27 elevado a x é igual a 9 elevado a y, e log de x na base y é igual a 2, então x mais y é igual a. Então, x mais y é igual a. Então vamos calcular. Primeira coisa a fazer, ó, deixa todo mundo aqui na mesma base. Então eu vou deixar todo mundo na base 3, porque 27 e 9 é um número divisível por 3. Se todos os dois fossem divisíveis por 2, eu ia deixar na base 2. Então 27 e 9 são divisíveis por 3. Então vai lá. 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. E 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Corta 3 com 3, daí a gente tem 3x igual a 2y. Para aí nessa equaçãozinha. Vamos para essa. Eliminar o log. Fazer a propriedade fundamental. Y elevado ao quadrado é igual a x. Bom, parou aqui.
Aí agora a gente vai voltar para essa equaçãozinha e vamos substituir o valor de x, né? Então, tiver x, a gente coloca y ao quadrado. 3y ao quadrado é igual a 2y. 3y ao quadrado é 3y igual a... Ou melhor, 3y ao quadrado é 3 vezes y vezes y. Que é igual a 2 vezes y. Aqui eu posso cortar, ó, um y com um y. Me sobrou 3y igual a 2 e, portanto, y vai ser igual a 2 terços. Bom, então concluí aí o valor de y. Agora jogo aqui no valor de x. X vai ser igual a 2 terços ao quadrado. E isso é a mesma coisa que 4 nonos. Pronto, só que a questão está pedindo para a gente o valor de quê? X mais y. Então vamos somar aí. X mais y, então, 2 terços mais 4 nono, ou o contrário, né? Tanto faz. É igual a regrinha básica de soma de frações. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 2, 18. 3 vezes 4, 12. 12 mais 18 dá 30. 30 e 27 são divisíveis por quanto? Por 3. 30 por 3 dá 10. 27 por 3 dá 9. Aí a gente não consegue simplificar mais, então a resposta, letra B, 10 nonos. Tá bom? Beleza. Agora mais uma vez, ó, próximo exemplo, coloca a pausa, tá bom? Assim que eu passar o próximo exemplo e depois tu retoma aos exercícios, né? Agora foi na FUVEST. Olha como caiu o logaritmo lá na FUVEST. Uma função logaritma lá na FUVEST para a gente trabalhar aí. Dessa vez eu estou trazendo uma função composta, onde logaritmo caiu dentro dessa ideia. Função composta foi a nossa aula de função. Acho que, se eu não me engano, foi a aula 9. Foi a aula retrasada, né, que a gente viu função composta. Então, anterior a essa. Anterior a essa foi inversa e exponencial, antes dela, né? Uma anterior. Então você pode dar uma visualizada aí nessa parte da aula aí numa boa e visualizar aí, tá bom? Como vocês sabem, né, eu vivo no home studio, já vou logo pedindo desculpa a vocês aí pelo momento que tá passando aí algum carro de som aí, alguma propaganda aí, caso você escute esse som no plano de fundo aí, tá bom? É só relevar e dar continuidade aí ao conhecimento, tá bom? Vamos lá. Sejam F, R em R e G, R positivo em R, definidas por f de x igual a 1 sobre 2 elevado a 5x e g de x log de x na base 10, respectivamente. O gráfico da função composta GOF. Então ele quer o g de x. Só que ele quer saber o gráfico. O g, f de x, que é o GOF. Então vamos lá. O g de x é log de 10 elevado a x. Então a gente vai ter log de 10. Quem é que está no lugar do x? É o f de x. Então quem é o f de x? 1 sobre 2 vezes 5 elevado a x. Né? Em outra palavra, deixa eu colocar essa fração certinha aqui. Né? Então eu vou colocar essa fração assim. 5x sobre 2. Tá bom? Dá no mesmo aí na multiplicação. Quem quiser pode deixar assim. Quem quiser pode deixar no outro formato, que vai dar a mesma coisa, tá bom? Não vai mudar nada. Vai ser do mesmo jeito. Continuando aí, a gente vai poder fazer da seguinte forma, a continha aí, né? Então, vamos fazer a continha. Podemos aplicar as propriedades. E que propriedades são essas, né? Se você observar, ó, propriedade da divisão. Eu tenho uma divisão aqui, isso aqui vai se transformar em log de 5x na base 10 menos log de 2 na base 10. Então é o que a gente pode aplicar aí nas propriedades. Aí agora a gente vai olhar para g de x. Quando a gente tem essa expressão aí, esse x aqui tem mais uma propriedade aqui. O x é uma potência em que a base que eu estou destacando aqui, o 5 e o 10, são diferentes. Então a gente tem que aplicar mais uma vez essa propriedade, né? Então o g, eu vou chamar de GOF aqui, é igual a o x que vem para frente multiplicando, que é a propriedade fundamental aí, que a gente lembra dessa propriedade que eu falei, né?
Então, x que multiplica log de 5 na base 10 menos log de 2 na base 10. Então, a gente tem essa expressão aqui. Essa é a função GOF, a função composta dada aí. Agora, a gente só vai observar para o seguinte. Log de 5 na base 10 é um número positivo. Bom, então, log de 5 na base 10 vai ser um número positivo. São valores positivos. O log de 2 na base 10 também é um número positivo. Essa função aqui ela tem um formato de função do primeiro grau. AX mais B. Tá bom? Então, AX mais B. Só que o valor do log de 2 e 10, por ser positivo, né, ter esse resultado aí, mas ele tem um sinalzinho de menos aqui. Ó. Menos com mais. Então, no caso, a nossa função aqui, menos com mais vai dar menos. Então, no caso, a nossa função aqui ela vai ser AX menos B. Essa é a nossa função, ela tem esse formato. O gráfico dela, pelo ar ser positivo, então eu vou procurar aquele gráfico que tem, como é que eu posso dizer? O desenho, né, a trajetória que lembra o acento agudo. Veja que letra C não é, letra E também não, e letra B também não. Sobrou para a gente A e D. A gente só precisa observar os valores. Veja que o B, quem lembra aí do vídeo que a gente teve de função do primeiro grau, eu disse que o valor de B é o coeficiente linear. É exatamente o ponto que toca em Y. E ele está tocando em um ponto que seja negativo. Onde? Em Y. Aí veja que D em Y ele toca num ponto positivo. E na letra A, o Y aqui é negativo. Então, significa que a nossa resposta é exatamente a letra A. Esse seria o gráfico próprio para essa situação aí. Beleza? Então, uma questãozinha boa, uma questãozinha gostosa de trabalhar. Muito fácil da gente trabalhar aí. Beleza? Agora a gente vai para a próxima questão. Mais uma vez eu recomendo a você como é que diz? Botar pausa no vídeo, né? Então você pausa o vídeo aí e ao pausar o vídeo você depois retoma dando continuidade aí à solução. Então nessa questão 4, aí, temos o seguinte, na questão 4, temos que se log de 3, ou melhor, log de x na base 3 mais log de x na base 9 é igual a 1, então o valor de x é... O grande problema que a gente enfrenta é que a gente está enfrentando logaritmos aí de bases diferentes. Porque se fosse bases iguais, a gente ia usar a propriedade, né, de fazer a multiplicação, aquele processo todo. Da soma, transformar na multiplicação e reduzir ao máximo esses logaritmos aí. A gente iria fazer. Nessa situação, a única coisa que a gente tem que fazer é tentar deixar todos esses logaritmos na mesma base. Então, tentar fazer com que eles se transformem na mesma base. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente transforma aí os logaritmos na mesma base? Lembrar dessa propriedade aqui, que o log de AB é a mesma coisa que o log de B na base C e de A na base C. Então, é a mesma coisinha que a gente fazia aí. Então, nesse caso, vamos trabalhar com o log 9 de x. Vamos trabalhar com esse cara aqui primeiro. Log de x na base 9 pode ser escrito dessa forma. Log de x na base 3 e log de 9 na base 3. Por que, professor, eu estou usando a base 3? Porque é a menor base que a gente tem aqui. Né? Então, é melhor a gente trabalhar dessa forma. O log de 9 na base 3, a gente consegue resolver. Esse log de 9 na base 3, eu posso observar direitinho, fazer aqui um cálculo auxiliar. Log de 9 na base 3 igual a y, por exemplo. Então, eu posso dizer que 3 é elevado a y, usando a técnicazinha, que é igual a 9. Só que 9 não é 3 ao quadrado? Então, posso escrever aqui, cortou, y é 2. Então, log de 9 na base 3 significa que é 2. Então, isso vai ter log de 3 na base x sobre 2.
Aí agora a gente pode ir lá para a função aqui, para a expressão. Deixa eu destacar aqui. Ó. A gente pode ir para a expressão porque está todo mundo na base 3. E aí está feito para a gente. Então vai ficar aqui. Ó. Log. Ixi, quase não saiu o log aí. Log de x na base 3 mais log de x na base 3 dividido por 2, que é igual a 1. Fazendo aqui a operaçãozinha, né, de fração, ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes log de x na base 3 mais log de x na base 3. Tudo isso igual a 1. Esse 2 está dividindo, vem para cá multiplicando. E aqui é o soma. 2 log de x na base 3 mais log de x na base 3 vai dar 3 log. Eita, tá rindo de escrever aqui. Deixa eu apagar aqui. Por causa dos botões aqui, ficou muito baixo. Deixa eu vir para cá. Vai ficar assim, ó. 3 log de x na base 3, que é igual a 2 vezes 1, que é 2. Então, log de x na base 3 é igual a 2 terços. Aí agora a gente vai fazer aquela famosa operação, já que a missão é encontrar o valor de x, então ó, eleva e iguala. Então 3 elevado a 2 terços é igual a x. E como é que a gente escreve? Vê que as alternativas estão tudo em função da raiz. Aí agora a gente vai usar lá na nossa primeira aula que a gente viu a regra do sol. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Raiz, a sombra é aqui. Então quem é que está no sol? O 3 ao quadrado. E quem é que está na sombra lá é o 3. Então ele vai vir para cá. Isso é a mesma coisa que raiz cúbica de 9. Beleza? Resposta letra E. Vamos chegar aí na nossa última questão agora. Na questão 5. Recomendo fortemente que vocês coloquem pausa aí no vídeo de vocês para resolver, né, fazer a resolução aí. E mais uma vez, agora que eu vi, tá passando eu acredito que deve ser alguma procissão, alguma coisa aí que deve estar passando aí, né? Então vamos lá para a questão 5. Desculpa aí o carro de som, mas vocês já sabem, período de pandemia, sim, a gente dando aula de casa, os áudios tá aí, né? E que Deus nos proteja aí para tudo, né? Mas vamos lá. Questão 5, última questão aí, como vocês viram o logaritmo aparecendo em vestibulares, né? Então a questão 5 aí pra gente. Oxê, foi mal, pessoal. A questão 5, ela diz o que pra gente aí? Vamos ver aí. Vê o que a questão 5 diz. Se log de x na base 5 é igual a 2, log de 5 na base x é igual a 2, então, log de 20 na base y, então log de 20 na base y, deixa eu ver aqui, opa. Pronto, minha câmera está aparecendo agora. Então, log de x na base 5 é igual a 2 e log de y na base 10 é igual a 4. Então, log de y dividido por x na base 20 é. Né? Então, você vê aí o seguinte. Você vê que o grande dilema aí da resposta é exatamente a gente tentar chegar naqueles logaritmos que está aparecendo ali. Recomendo fortemente fazer logo de cara o seguinte, é mais fácil para vocês. Tentar encontrar aqui o x. Então tenta encontrar o x aqui, fazendo o processo. Esse é elevado a esse que é igual a esse. Então 5 elevado ao quadrado é igual a x. Então quanto é x? 25. Então já achamos x. Agora o próximo cálculo para o y. 10 elevado a 4 que é igual a y. Então, y é igual a 10 elevado a 4, que isso é igual a 10.000. Beleza? Isso é mais prático para a gente. Aí agora a gente vai para lá do que utilizar propriedades aqui direto para poder chegar nesses dois valores. É possível, professor? Mas a gente ia render muito aqui a aula. Eu disse a vocês que a aula ia ser mais ou menos 25 minutos, 30 minutos. A gente, se brincar, já está passando dos 30 aí. Então, vai lá. Log de 20 y sobre x. Então vamos fazer a divisão aí, né? Ó, log de 20, aí vai ter 10.000
dividido por 25. Vamos fazer essa divisão aí. 10.000 dividido por 25 dá 400. Então, isso é a mesma coisa que log de 400 na base 20. Beleza? Então, log de 400 na base 20. Aí, vamos chamar isso aqui, né, de 400 na base 20. 400 é a mesma coisa que 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. Então, vou usar a propriedade da potência, jogar aqui para frente. Então, 2 vezes log. Então, deixa eu botar um pontinho aqui para vocês não pensar que é um x. Então, 2 vezes o log de 20 na base 20. E a gente viu que nas propriedades, ó, quando temos base igual logaritmando, isso era o quê? É 1. Então, significava que era igual a 1. Então, 2 vezes 1 igual a 2. Daí, chegamos ao resultado, letra A. Beleza? Então, tranquilo, uma questão maravilhosa. Quero aproveitar para agradecer a vocês pela paciência que vocês tiveram, né? Pela atenção também. Né? Deixa eu aparecer aqui para vocês. Agora que eu vi que a câmera, né, não estava aparecendo. Então, deixa eu aparecer aí. Quero agradecer imensamente a vocês. Pronto. Imensamente mesmo. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Não deixa de dar o teu like, não deixa de comentar e compartilhar para os amigos que precisam aí dessa aula, né? Não deixa de me seguir nas redes sociais também. Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.